complexa, mais difícil. Então, de fato, exige, né, de todos nós um cuidado acima de qualquer coisa, muita dedicação, muita perseverança, né, e também muita atitude. Tá? Acho que é importante a gente ter saúde mental, enfim, preservar a vida, que é o que, ao fim e ao cabo, é o que importa. E vejamos, né, o que a pandemia, o que o Covid quer nos mostrar, né, que talvez a gente não tenha enxergado ainda, não sei. Mas, enfim, que bom vê-los, ainda que virtualmente. Né? Também quero saudar a eminente desembargadora, doutora Maravilha, seu retorno de férias, né? Merecidas férias, assim também a sua presença. Também informar, né, aqueles que não puderam acompanhar, que na quinta-feira passada nós fizemos a eleição do vice-presidente, então o doutor Fernando Guerreiro de Lemos é o nosso vice-presidente, que é até a finalização do nosso mandato, enfim. Então, também cumprimentar, agradecer, enfim, Poçar, etc. E aproveitando também, porque esconder, nós estivemos com o governador, né, informando a vacância do cargo, e me disse ele que assim que for possível, o quanto antes, né, irá nomear o próximo desembargador na vaga deixada pelo Maciel. Dito isso, então, mais uma vez agradeço a presença e informo as questões de ordem operacional, né, como sempre, qualquer problema técnico que nós tivermos, contate com o Juarez, por meio do chat, ou mesmo pelo telefone, enfim. Peço que as assessorias demais interessadas na sessão, se possível, acompanhem a sessão pelo Facebook, na sessão que está sendo transmitida, gravada, etc. Peço que mantenha os microfones fechados, enfim, evitar microfonia, enfim. E, desde logo, então, passamos a aprovar o processo da relatoria do desembargador Paulo Roberto Mendes Rodrigues, habeas corpus criminal número 00900782021, sem querer. Então, 009006782021 impetrantes doutor Maurício Rossano Dias de Souza, Maurício Aldano Custódio, Ivan Bittencourt Feijó, autoridade coatora, juiz de direito substituto da segunda Auditoria da Justiça Militar do Estado, paciente, soldado Juliana Santos Oliveira, relator, o eminente desembargador Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a quem eu passo de imediato a palavra. Você não tem a palavra, talvez. Boa tarde a todos. Senhor presidente, como o advogado falou anteriormente ali, né, esse processo vai restar prejudicado à medida em que teve uma sentença de primeiro grau. Já teve uma sentença de primeiro grau, agora no início da tarde, em que parei, deixa eu ver. Por meio dessa impetração, busca-se o trancamento da ação penal, número ou rejeição da denúncia em desfavor da hora apelante do paciente. Ocorre que tal ação penal que se pretende trancar restou extinta na origem, no artigo 439, letra F do CPPM, motivo pelo qual ocorre a perda do objeto. Ante o exposto, voto por julgado prejudicado a análise do habeas corpus. Ok. Passamos, então, ao processo em curso de discussão. Nenhum magistrado inscrito para discutir. Ministério Público.
manifestação do Ministério Público, nós temos advogado de interesse manifestado. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alexandre. Ok. Tá. Não tinha entendido. Desculpa, desembargador. Então, a saudação inicial, Vossa Excelência, na presidência do Tribunal de Justiça Militar, saudando também os ilustres e excelentíssimos desembargadores militares. Quero também saudar os advogados que se encontram nessa sessão virtual. Quero também saudar os serventuários, na pessoa da senhora Aline Sanches e do senhor Juarez. Bem, Excelência, como destacou agora há pouco o desembargador relator, tendo em vista, então, o julgamento de extinção da punibilidade pela prescrição, é isso, né? Que foi noticiado agora há pouco pelo ilustre doutor Maurício, advogado de defesa. Então, me manifesto nesse sentido de perda do objeto do presente habeas. Ok, obrigado. Estão me ouvindo bem agora? Meu microfone está com problema, né? Me ouvem bem? Sim. Sim. Bom, isso, já que o desembargador já votou, consulto se há necessidade de discutirmos, processo encontra-se em discussão. Não havendo necessidade de discutir, passo então a colher os votos. Como voto eminente, o desembargador doutor Fernando. O relator, senhor presidente. Amilcar. Também acompanho o relator. Doutora Marília. Igualmente, presidente, com o relator. O tribunal, então, decisão. O tribunal, a unanimidade, decide julgar prejudicado o RED, oposto, mas concede de ofício a ordem para obstar o recebimento da denúncia que se encontra inébita formalmente conforme contra o parceiro seja oferido desde que preenchidas as exigências legais. Isto é, suprimir a omissão. Ok? Por isso, então, agradeço ao doutor Maurício, presidente de Excelência, e cuide-se. Né? Da mesma forma, presidente, agradeço a atenção da Corte e um bom trabalho a todos. Cuidem-se e que Deus nos permita estarmos juntos tão breve consigamos. Um abraço. Um abraço, doutor Fábio, doutor Procurador, colegas, doutora Aline Juarez. Bom serviço a todos. Um abraço, meu amigo. Obrigado, igualmente. Até mais. Tchau. Obrigado. Já está presente, então, o doutor Fábio. Não vejo necessidade também pela sessão. Presidente, pela ordem. Não. Eu pedi uma pequena inversão de pauta dentro da possibilidade da presidência, se os relatores dos feitos não se opuserem. Uma vez que eu tenho os dois próximos feitos, e são os feitos de hoje, se nós podemos fazer a apelação antes da avaliação da correição parcial. Se não houver prejuízo a ninguém, seria mais conveniente a defesa. Consulto os eminentes relatores, também o Ministério Público, doutor Amilcar, doutor Fernando. Da minha parte, não há problema, presidente. Não tem problema também, Excelência. Qual seria a justificativa? Eu, Amilcar. A justificativa, desembargador Amilcar, é que é possível... Primeiro, eu tenho 2 julgamentos em sequência, quinta e sexta, na primeira auditoria amanhã, os 2 na segunda auditoria. E eu tenho que concluir as preparações. E eu estou avaliando, e provavelmente eu não vá sustentar na correção parcial. Esse é o motivo, desembargador. Sem problema. Ok. Então, passamos ao próximo processo, que é da relatoria do eminente desembargador doutor Amilcar Fagundes Freitas Macedo. Apelação criminal número 10.0179408-2014, 921-0001. Apelante,
Tenente da Reserva Militar Jorge Luiz Pires Dornelles, do lado do Ministério Público. Relator, desembargador Dr. Amilcar. Revisor, desembargador Dr. Fernando. Advogados, Dr. Fábio César Rodrigues Silveira e Luísa Veríssimo Duncan Goulart. Com a palavra, o eminente relator para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Obrigado. Senhor presidente, meus colegas, saúdo a todos. Minha saudação também ao eminente procurador, meu singular amigo, doutor Alexandre Lippe, também ao doutor Fábio Silveira. Presidente, eu falaria por último. Eu ia fazer uma solicitação, mas vou fazer agora, porque depois do doutor Fernando, talvez eu não tenha oportunidade de me manifestar. Eu estou requerendo que, após a sessão de julgamento, nós façamos, ainda aqui por breves minutos, uma sessão administrativa, somente entre os colegas, que eu dei um comunicado a fazer para o pleno, se possível. Sem problemas. Então, vamos ao... Minha parte, sem problema. Vamos ao relatório. Trata-se de apelação criminal, interposta com fulcro no artigo 526 do CPPM pela defesa contra a unânime decisão do Conselho Especial de Justiça, que em 18 de setembro de 2019 condenou o apelante à sanção do crime de corrupção passiva, majorada nos termos do artigo 308, parágrafo 1º do CPM, fixando-lhe a pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, sem direito à justiça, em razão do fato ilícito, uma vez que suscitada na parte número, acabou em 12 de julho de 2016, sendo penalmente denunciado pelo parquet in verbis, parte número 037. Participo que durante a verificação dos planos de prevenção e proteção contra incêndio temporários, objetivando a padronização de procedimentos e o planejamento de operações de fiscalização, foram constatadas as irregularidades mencionadas nos itens abaixo, quanto aos trâmites processuais relacionados ao PPCI número sobre a feira promovida pelo Programa Gaúcho Qualidade e Produtividade, ocorridos no período de 15 a 16 de julho de 2013, no Centro de Eventos da Fiergs. Letra A. O PPCI número 26.427 foi cadastrado sem entrega da pasta para exame, inspeção, atividades 1 e 2, possivelmente para retirada de taxa às 8h35, no dia 2 de julho de 2013, pelo primeiro sargento Luiz Pires Dornelles, entidade funcional, registrado no sistema de informatizado de gestão de PPCIs, como usuário número 12, conforme apresentado na folha 8 do anexo ao presente documento. Ocorre que o referido praça é designado exclusivamente como examinador da seção de prevenção de incêndio, SPI, conforme a escala de serviço constante na folha 21, e o registro foi realizado por este, mesmo havendo naquele dia 3 protocolistas escalados exclusivamente para tal função. Também o serviço de atendimento ao público da sessão encerra rotineiramente às 18 horas, mostrando então que o registro foi realizado internamente. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, as atividades são solicitadas e determinadas conforme a escala de serviço, juntamente para evitar parcialidades no recebimento e análise dos processos, conforme a ordem de serviço número 020 de 2013, 17 de junho de 2013, na folha 27. Não há registro ou conhecimento por parte desse oficial dos motivos ou ordens recebidas que motivassem o primeiro sargento Dornelles a pessoalmente realizar essa demanda, que não é a ele designada, e tampouco fora do horário de funcionamento do setor. Letra B. A taxa recolhida foi fundamentada em área utilizada de 900 metros quadrados, conforme a imagem da tela, print screen, o sistema interno da seção de prevenção de incêndios, mostrando nas folhas 2 a 5, sendo que o evento ocupou área consideravelmente maior, conforme a planta pensada no processo, que diferencia o valor a ser recolhido. Ainda foi recolhida tão somente a taxa referente à inspeção e não ao exame, folha 5. A taxa recolhida não pôde ser identificada,
por ser um valor comum, conforme mostrado no extrato da conta do Funrebom, nas folhas 18 e 20, e o comprovante de pagamento não ficar na posse do SPI. No dia 10 de julho de 2013, contrariando as determinações emanadas pela chefia em não receber processos para eventos temporários com menos de 5 dias úteis antes do início das atividades, exceto mediante autorização dos oficiais da sessão, o primeiro sargento Dornelles protocolou o recebimento PPCI 26.427, novamente após o horário de fechamento do setor do protocolo folha 12. No dia havia 3 protocolistas escalados naquele turno para recebimento dos processos, ou seja, não era necessária a sua intervenção, assim como ele não estava designado para aquela função, como mostra a escala de serviço folha 22, e sim estava de folga no turno da tarde, e mesmo assim deslocou para realizar esse recebimento. Tal fato foi comprovado por meio da cópia do comprovante de protocolo fornecido pela administração da Fiergs, o qual mostra que este documento foi expedido e assinado pelo sargento Dornelles, conforme folha 24. A F da Praça iniciou o exame do processo às 19h46 e emitiu o certificado de conformidade às 19h52, do mesmo dia 10 de julho, após seu turno de serviço. Folha 12. No CC do PPCI consta, certificado de conformidade, consta como observação somente a análise da parte da área utilizada, restante, restaurante e palco, não constando os estandes do hall de descarga. No entanto, o alvará foi expedido para todo o evento. No dia 15 de julho de 2013, data de início do evento, consta no relatório de inspeção do PPCI que a inspeção foi realizada tão somente pelo segundo sargento Roberto Santos, contrariando as ordens e procedimentos determinados pelo comando em realizar as inspeções em duplas. Conforme consulta deste oficial aos sargenteantes, organizadores das inspeções, o primeiro sargento Almeida e o primeiro sargento Marco Antônio, tal não foi determinada pelo sargento Roberto, que estava escalado para ministrar a instrução e não para as inspeções, como mostra a escala de serviço da folha 22. Também na planilha de controle das inspeções extraídas do computador e processadas nas folhas 29, não consta a designação daquele serviço para a F da Praça, mas o relatório foi assinado e apenas por ele. No sistema informatizado de gestão do PPCIs, não consta registrado o executor da inspeção, folha 6, assim como a atividade, se realizada, não foi gravada no sistema, conforme folha 4. Contudo, os carimbos de comprovação do exame e da inspeção aplicados nas plantas, como preceitua a portaria BM 06499, foram preenchidos e assinados com letras e assinaturas semelhantes, provavelmente realizados pela mesma pessoa, constando na cópia da folha 23. Por fim, no dia 15 de julho de 2013, o segundo sargento Roberto não expediu o alvará de prevenção, como ocorre na rotina diária, e sim o primeiro sargento Dornelles, às 14h13, emitiu o alvará de prevenção e proteção contra incêndio, encaminhando para a expedição com vista à assinatura do chefe do SPI, como consta na folha 16. Este oficial achou por bem, para coletar maiores informações sobre os fatos, ouvir a termo o segundo sargento CVMI Roberto Santos. Identidade funcional, apenas na folha 26. Neste termo, o segundo sargento afirma que recebeu ordem direta do primeiro sargento Dornelles para realizar a inspeção no local do evento. Alega que o mesmo, não sendo a ordem do sargento despachante da inspeção, cumpriu-a por ser emanada de superior hierárquico. Diz o sargento Roberto que realizou a inspeção em dupla, não lembrando o servidor que o acompanhou, e que depois de assinado o relatório de inspeção, entregou em branco a pedido do sargento Dornelles, não carimbando as plantas com o termo inspecionado como aduz o regulamento vigente. Tais fatos descritos não condizem com as ordens e rotinas de procedimento estabelecidos pela chefia da SPI, em que um único servidor realiza o recebimento e acompanhamento do mesmo PPCI, assim como dar atenção distinta a um feito específico, dentre centenas que são movimentados diariamente, não denota imparcialidade aos processos, como devem rezar os atos da administração pública, cujo plano de prevenção mencionado pelos trâmites rotineiros não seria aceito pelo protocolo devido à intempestividade determinada para a apresentação da documentação. Desta forma, solicito a Vossa Senhoria a imediata substituição do primeiro sargento Jorge Luiz Pires Dornelles, os quadros da SPI, assim como encaminho o presente comunicação para instalação de procedimento administrativo. Na denúncia, consta o seguinte:
Em data e local não precisados, durante o mês de julho de 2013, nesta capital, o denunciado recebeu para si, de pessoa não identificada, vantagem devida em razão da função no valor aproximado de R$10 mil, a partir do programa realizado pela pessoa jurídica, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, PGQP, para praticar ato infringindo dever funcional. Denunciado à época, o primeiro sargento exercia a função de designador da seção de prevenção a incêndio, o comando do primeiro Comando Regional de Bombeiros, tendo recebido o valor acima descrito para, aproveitando-se da mobilidade que possuía dentro do quartel, encaminhar de forma irregular os trâmites para a obtenção do alvará de proteção contra incêndio em benefício do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, que participava do evento agendado na FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, e não possuía a referida autorização. Acionado para controlar a situação, o denunciado através da empresa Projetos de Fogo Limitada, da qual se utilizava como se sócio gerente fosse, embora registrada em nome de José Carlos Inocente, empregou parte do numerário recebido para a contratação do engenheiro Luiz Carlos de Oliveira, a fim de realizar o PPCI do PGQP, pagando-lhe a soma de R$2 mil. Além disso, o denunciado, exorbitando de suas funções, contrariando a normativa interna e as determinações da chefia, efetuou o cadastro do PPCI junto ao setor competente no dia 2 de julho de 2013 e, posteriormente, no dia 10 de julho, o respectivo protocolo, passando em seguida ao exame do processo e emissão de certificado de conformidade. Ao depois, em 15 de julho, data do início da realização do evento, havendo o local sido reprovado na inspeção realizada pelo segundo sargento Roberto dos Santos, o acusado determinou a este, seu subordinado, que lhe repassasse a documentação, a fim de que o próprio imputado realizasse o trabalho de inclusão do PPCI no sistema, aprovando e emitindo irregularmente o alvará com a subsequente expedição, encaminhamento para a assinatura. Para ultimar seu desiderato, ilícito mascarar o recebimento de propina, o denunciado, juntamente com os civis envolvidos, urdiu uma série de contatos, contratações e subcontratações. A partir dessa trama, o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade contatou a empresa Capacita para realizar os procedimentos visando a obtenção do alvará de proteção contra incêndio. Esta, por seu turno, contratou para tal finalidade a Comex, Comércio e Extintores de Incêndio, com sede na cidade de Canoas, a qual, finalmente, em parceria com a empresa do sargento Projetos de Fogo Limitada, serviu de fachada para o acusado, para que o acusado providenciasse o PPCI e demais trâmites burocráticos visando a obtenção irregular do alvará, a despeito, inclusive, das circunstâncias de que, nominalmente, a atividade fim da Projetos de Fogo fosse exclusivamente a representação e comércio de extintores e materiais de proteção contra incêndio, motivo pelo qual a nota fiscal, englobando todo o material e serviço, foi emitida pela Comex. Depois, nós temos ali as notas que foram da cronologia do processo, que eu vou me permitir não ler aqui, são notas de onde se encontram nos depoimentos. O Ministério Público requereu simultaneamente ao oferecimento da denúncia a quebra do sigilo bancário do apelante. A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2016. Em suas razões, a defesa requereu, no mérito, a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 439, a linha A, infine, do CPPM, estar provada a inexistência do fato, não haver prova de sua existência, mas não sem antes, em sede de preliminar, sustentar a tese de nulidade absoluta da sentença, uma vez que o decisam acorda violando os princípios da ampla defesa do contraditório, devido processo legal e paridade de armas, e o precedente STF número 127.900 teria motivado a condenação em prova intempestiva, ou seja, a quebra de sigilo bancário do apelante, que só foi cumprido pela instituição bancária após o interrogatório, de sorte que assim o apelante, por ter ficado impossibilitado de arrolar testemunhas que pudessem demonstrar a origem das verbas depositadas na conta bancária e de esclarecer em juízo sobre as quantias depositadas em sua conta bancária. Requereu seja acolhida a preliminar aventada para anular o feito e, a partir da folha 435 dos autos, ou alternativamente, reabrir a instrução processual. Em contra-razões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
subiram os autos. Nessa instância, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Os autos foram redistribuídos à relatoria desse gabinete na forma do artigo 64 do Regimento Interno. Apresentei com vista ao relatório ao eminente desembargador revisor, Fernando Guerreiro de Lemos, para a análise de Sua Excelência. Esse é o relatório. Obrigado, doutora Milka. De imediato, passo a palavra ao eminente revisor, doutor Fernando. Nada a acrescentar, senhor presidente, ao brilhante relatório. Obrigado. Doutor Fábio Silveira, então, Vossa Excelência tem a palavra para, em até 20 minutos, fazer a sua sustentação. Saúdo inicialmente a presidência, saúdo demais membros desta Egrégia Corte, em especial ao senhor desembargador relator, doutor Amílcar Macedo, ao senhor desembargador revisor, doutor Fernando Guerreiro de Lemos, saúdo também a doutora Maria Emília, por uma questão de precedência que eu atribuo ao gênero como uma recuperação de outras situações em que, eventualmente, as mulheres em geral tenham sido prejudicadas. Saúdo o senhor desembargador militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Saúdo também o procurador doutor Alexandre Lipe João, é uma satisfação novamente trabalhar com Vossa Excelência. Saúdo o serventuário Juarez, sem ele nós não estaríamos aqui. Saúdo também a Secretaria de Plenário, que é extremamente competente e dedicada e também impossibilitaria os trabalhos caso estivesse inviabilizado. Com isso, senhores, e levei apenas 1 minuto, estou bem impressionado, tenho a lhes dizer o seguinte: este feito, ele demanda, e vou me permitir uma pequena base escrita, este feito ele demanda uma contextualização que efetivamente já foi, em parte, prestada pelo muito melhor do que eu, pelo senhor desembargador Amílcar, mas principalmente para que os senhores entendam o contexto em que surgiu esta imputação. Primeiro, trata-se de um plano de prevenção e combate a incêndio de evento temporário. E aí eu me valho da experiência, eventualmente, ou do conhecimento dos senhores de algum colega da parte dos desembargadores que trabalharam na Brigada Militar no Corpo de Bombeiros, que saiba que eventos temporários têm um trâmite diferenciado dentro das sessões de prevenção. É a primeira observação que eu faço. Não entrarei no mérito, apenas trarei essa informação como contexto antes de examinar a preliminar. E este evento específico se daria na Fiergs. É um evento promovido pela Capacitar Eventos, que eu conheço bastante, inclusive, pelo que me lembro, a minha esposa trabalhou lá antes de nós, inclusive, estarmos casados. E tem um trâmite que não passa pelo balcão. Existe um trâmite ali que não passa pelo protocolo diretamente, ele já tem definido que tem que ser feito rápido. São eventos como shows, são eventos específicos como essas feiras. Então, essa é a grande diferença que talvez, no momento de considerar, e isso falarei depois, tivesse levantado alguma questão, principalmente para aquele oficial que é o signatário dessa notícia, e sobre a qual me dedicarei na sequência. Esses eventos eles são tão urgentes que eles não seguem a ordem natural dos outros eventos, das demais autorizações para outras edificações permanentes, que demandam um cuidado muito mais específico. E como elas são feiras ou eventos que vão ser desmanchados em seguida, elas entram com 4 ou 5 dias de antecedência até o evento, são feitos os ajustes, se houver ajustes a fazer, são feitas as revisões, e não raras vezes são feitos todos os procedimentos pelo mesmo servidor. Mas atenção, o senhor tenente, hoje tenente da reserva, meu constituinte, o apelante, ele não fez tudo sozinho, porque passou sob o crivo do chefe da seção de prevenção, que também é testemunha neste feito, sobre o qual falarei mais adiante. A acusação da vestibular acusatória, como bem disse o desembargador Amílcar, referia ter o apelante praticado o delito do 308 do CPM, roubo tecido pelo parágrafo 1º, que seria ter deixado de praticar ato de ofício, ou praticado ele em desacordo com o que era dele esperado, e resultou numa condenação de 2 anos e 8 meses, certo?
E lá na vestibular acusatória, guardem esse dado, teria envolvido essa situação de corrupção um valor em torno de R$10.000. Isso é relevante, lá adiante nós saberemos por quê. Senhores, mas antes da avaliação de mérito, eu sou obrigado a discutir uma preliminar de nulidade. Não é confortável, não gosto de fazer, mas isso não pode acontecer num contexto de processo judicial que vise ampla defesa e contraditório. Processo... Perdão. Houve algum problema? Não, acho que o microfone... Pois não. Posso continuar, então? Desculpa. Obrigado. Isto não pode decorrer em um processo criminal que pretenda seguir os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Certo? O que aconteceu? Seguindo, logo após a denúncia, o representante do parquet requereu a quebra do sigilo bancário do réu, o que só foi cumprido pela instituição bancária após o interrogatório do tenente. Isso é muito importante, muito relevante. Diante dessa intempestividade da diligência a ser cumprida, foi então vedado da defesa, naquele momento, porque estava além do momento processual, o direito de arrolar testemunhas que pudessem demonstrar a origem das verbas depositadas. E mais, isso como foi além do interrogatório, nem em sua autodefesa o tenente Dornelles pôde esclarecer. Não, mas esse valor que tem aqui é decorrente disso. Esse valor que tem ali é decorrente de tal coisa. Os senhores verão que nem são valores assim que nós possamos considerar relevantes do ponto de vista da própria acusação formulada pelo Ministério Público. Mas, sim, nós temos que informar também, por lealdade, que foi tão importante a chegada dessa documentação que foi adiado o julgamento. Mas não é suficiente, senhores, adiar o julgamento. Por quê? O Ministério Público acostou aos autos os documentos dos quais, nossa, é possível que já tenha tido conhecimento ou posse, e eu não consegui entender até agora como isso aconteceu. Isso aconteceu no início do feito e é muito singular que essa documentação bancária, que normalmente é atendida muito rápido, tenha aportado aos autos somente depois do interrogatório do meu cliente. Certo? Então, os documentos tendo sido acostados de forma totalmente extemporânea em relação ao processo, o mínimo que nós poderíamos fazer, ou que deveria ser feito, seria retroagir. Retroagir até o momento em que nós pudéssemos fazer o devido contraditório. Certo? De fato, como eu disse, o MP, pelo menos, já tinha pedido isso desde o oferecimento da denúncia, mas, ao ver, isso é uma ilação. Quando for ilação, quando é ilação, eu sempre digo. Mas, ao estar diante de uma situação em que não havia mais viabilidade acusatória, e isso é um viés de mérito, sobre o qual falarei depois, aí aportam aos autos dados bancários do meu cliente. E dados bancários que os senhores verão, nós vamos debruçar sobre eles, os senhores verão que não expressam aquilo que está descrito na vestibular. Certo? Diria mais, a argumentação ela foi fundamentada na movimentação bancária, a argumentação da sentença, meus senhores, foi fundamentada na movimentação bancária dele. E só, porque todo o restante, os senhores verão as questões de mérito, não estavam na pauta os outros dados, porque havia incerteza absoluta sobre sobre se eventualmente as coisas aconteceram. Este é um processo em que as testemunhas arroladas pelo MP, nenhuma consubstanciou aquilo que era afirmado na peça de acusação, na denúncia. Então, senhores, a defesa não conseguiu comprovar a defesa, isso está dito na sentença, esse é um trecho que eu recolho da sentença e trago a colação aqui, já está posto na própria preliminar da apelação. A defesa não conseguiu comprovar a origem do dinheiro. Isso é o que diz a sentença, e disse que o montante recebido em depósitos em cash se referia a aulas de PPCI dadas pelo acusado, mas não trouxe nenhum documento confirmando tal assertivo. Senhores, observemos
qual era a oportunidade que a defesa teve depois disso de produzir essa documentação ou mesmo de diligenciar para obtê-la. Certo? Mas vamos lá, vamos trabalhar sobre isso. Dito isso, também evoco, como já bem levantou o nobilíssimo e culto e estudioso, e sempre denodado desembargador Amilcar, desembargador relator, evoco o precedente do 127.900 do Supremo Tribunal Federal, para este caso, para sustentar esta preliminar de nulidade. Certo? E qual seria o caminho? Bem, senhores, vamos retroceder até um momento em que eu pudesse fazer prova. Esse momento me foi negado. Dito isso, passo ao mérito deste processo, confiro o meu horário, vejo que disponho de mais 10 minutos, e direi aos senhores o seguinte: esta condenação apresenta fragilidades seríssimas no mérito. A primeira delas é que existe um engenheiro chamado Luiz Carlos, que foi ouvido em 2 oportunidades, e na primeira oportunidade disse que o meu constituinte, que o apelante, teria sim, seria sócio da empresa que foi contratada para fazer o PPCI e teria aproveitado, recebido esse valor. E na segunda vez, ouvido pelo MP, ele diz que não. Bom, positivo com negativo, não importa qual é o ângulo de visão, é neutro. Significa que nada pode ser valorizado do depoimento dessa pessoa. E depois, quis o destino, e lamentavelmente para os familiares, seja para as outras pessoas que dele gostassem, veio a falecer porque estava acometido de um câncer invencível e não pôde testemunhar no ambiente do contraditório. Mas, para pasmar, senhores, o MP, como não conseguiu comprovar os 10 mil descritos na inicial, aliás, que já não eram 10 mil, eram cerca de 10 mil, uma imprecisão que permite, enfim, ilações a respeito, o MP aduz que a vantagem indevida não foi no montante sugerido no exordial, mas inferior, e muito inferior. Agora não é cerca de 10 mil, é R$ 1.500. É disso que nós estamos falando aqui. Na busca de interpretar a prova para que formasse a cena do fato que pretendia convencer o Conselho Permanente, o Conselho Especial de Justiça, foi esse o argumento trazido pelo MP. Pois observem, senhores, a sentença que o Ministério Público sustentou falava em 10 mil, nós falamos de R$ 1.500, que foi o que foi trazido em plenário, porque havia aqueles valores lá na conta, dentro que é questionada pela preliminar de nulidade, que não estavam dentro dos valores percebidos pelo tenente na ocasião. Mas vejam bem, senhores, o tenente não tem como único recurso o que vinha dos bombeiros. Por quê? É conhecido e reconhecido que é permitido, principalmente no Corpo de Bombeiros, uma atividade docente específica, oriunda da anotação técnica chamada RT14, que permite que os servidores do Corpo de Bombeiros, ainda na Brigada e ainda hoje, continua sendo assim, façam cursos para prevenção de incêndio quando a RT14 assim o prever. E o que nós temos aqui? Simples, senhores. Um curso por pessoa, R$ 150, ou um curso por pessoa, R$ 100. E o valor que existe na conta do tenente Dornelles é de R$ 1.500, plenamente compatível com esse ingresso referente aos cursos. Ele não foi questionado disso. Ninguém foi. Mas o valor aqui foi apontado como fundamental para o convencimento da magistrada, que votou primeiro, em sessão de julgamento, no qual foi acompanhada pelos demais membros do Conselho Especial de Justiça. Mas vejam bem, o réu se defende dos fatos que estão constando na denúncia. É sobre eles que a defesa tem que se debruçar. E se debruçando sobre eles, nós temos então o quê? O evento temporário da Fiergs exige uma celeridade maior na sua tramitação. É incomum que o trâmite se dê em 4 dias, conforme destacou a testemunha rolada pela denúncia, o sargento, hoje sargento Roberto dos Santos, ele diz, não é incomum que isso seja feito em 4 dias. Inclusive, tem eventos como jogos de futebol, eventos carnaval, que são feitos em 2 dias.
certo? A mesma testemunha afirmou que ela fez vistoria no local e apontou determinados pontos de correção, passando o PPCI para o réu, que realizaria a inserção no sistema. Agora eu tenho que dizer que o senhor Major Riomar, que é o eterno major da seção de prevenção, que ficou até a compulsória mandar ele embora da Corporação do Corpo de Bombeiros, antes da Brigada Militar, por ter completado seu tempo de serviço e não ter mais possibilidade de continuar, o Major Riomar, que era o chefe da seção e foi quem visou o PPCI para a emissão de alvará, disse que esse tipo de trâmite, de fazer todos os pontos do recebimento até a liberação para o alvará, que depois é revisado pelo superior, por um oficial superior, é praxe, senhores. É praxe. Então, observem, o que nós temos aqui fora o depoimento desse senhor? Nós temos a senhora Eliana da Capacitar, que olhou para trás e disse: eu não conheço esse senhor. A Capacitar não pagou valor nenhum a ele. Nós contratamos a empresa tal. E a empresa tal veio e disse: sim, eu recebi e contratei eu, fulano, o engenheiro, para que ele fizesse. E o engenheiro falou uma hora que o tenente era sócio da empresa e depois voltou atrás no depoimento seguinte. Antes de eu poder questioná-lo, ele faleceu. Ele depôs no Ministério Público e depois no inquérito. E os depoimentos são contraditórios entre si. Essa é a prova que não existe. Essa é a prova que se invalidou por si própria. Certo? Não é o extrato bancário com R$ 1.500 a mais na conta do tenente. Convenhamos. Mesmo que se admita irregularidades na situação, nós temos que essas irregularidades são administrativas. E por isso, senhores e senhora, nós temos o quê? Que ele ter feito tudo por todos ali não é sinal de corrupção ativa ou de corrupção passiva. O que ele fez ali foi fazer o que ele já fez em inúmeros eventos. O senhor Major Riomar foi muito claro em relação a isso. E a propósito disso, o seu oficial que chegou ali para trabalhar, o segundo na ordem de comando, achou estranho isso porque era o primeiro momento em que ele trabalhava lá. O senhor Capitão Estevão, a quem tenho um tremendo respeito, quando foi o firmatário dessa notícia, ele achou estranho, mas não conversou com ninguém a respeito, nem com seu superior, porque dessa situação veio tomar conhecimento o Major Riomar muito depois. É claro que causa espécie todas as tramitações serem feitas tão rapidamente e todas pela mesma pessoa. Mas foi dito pelo chefe da seção, isto não era incomum, isto era corriqueiro em eventos de natureza urgente, eventos temporários, porque se vai ocorrer a tramitação normal nesses eventos, o que acontece? O evento não começa, porque não tem o alvará dos bombeiros que permita as condições de segurança para isso. Certo, senhores? Reviso, então, minha apelação aqui para continuar com outros argumentos. O valor de 10 mil mencionados na denúncia nunca, mas nunca ingressou no patrimônio do réu. E aí, senhores, o apelante não teve a oportunidade de se justificar pessoalmente, que seria uma oportunidade ímpar na avaliação da defesa, ou mesmo de produzir prova testemunhal, dizendo que sim, existe esse tipo de curso, dizendo que sim, esse tipo de curso é ministrado e pago aos servidores do Corpo de Bombeiros. Para manter-se na acusação, o Ministério Público jogou a sua cartada final dizendo: não, observando a conta, não é 10 mil que ele recebeu, é 1.500. Mas, senhores, aí é de pasmar. Aí é não vencer a dissonância cognitiva que já foi formada com o juízo de valor da vestibular acusatória. O único depoimento do senhor Luiz Carlos de Oliveira morreu antes de depor em juízo. Eu não pude ouvir e ninguém pôde questioná-lo, sequer o juízo. Na comparação dos dois depoimentos, nós temos inúmeras contradições que invalidam a possibilidade de aferir valor suficiente para justificar o pleito condenatório. Nós temos jurisprudência a respeito, entendendo que não pode ser valorado esse tipo de prova. E o civil, ao ser ouvido na primeira vez, ele disse que receberam o valor de R$ 2.000 do então sargento Dornelles para elaborar o PCI, e depois ele não disse isso.
No segundo momento, ele não diz isso. Diante do MP, sem qualquer pressão ou indução, diante do MP, não é diante do encarregado do inquérito, ele diz que isso não aconteceu. Os motivos do falecido ter dito e desdito, ninguém é capaz de dizer. Agora, que a prova, como está, é contraditória, usar isso aqui como argumento, não era mais possível. O que usou o Ministério Público de piso? Usou, mas então não é isso, é que era 1.500, na verdade, porque nós recebemos os dados bancários. Sim, mas em que momento ele se defendeu disso? Nunca. Nunca, senhores. Nunca ele se defendeu disso. A negativa do senhor Luiz Carlos Oliveira vai ao contrário do que concluiu a sentença, vai ao encontro da prova produzida. Posteriormente, ele aqui entra em consonância no depoimento com o MP, e tenho agora 1 minuto, no depoimento ao MP, ele entra em consonância com toda a prova produzida. Mas não, aí insatisfeito em fazer a avaliação, utilizou um artificialismo para dizer, não, mas esses 1.500 aqui, não tem explicação para esses 1.500. Mas quem é que pode explicar? Se a nós não foi permitido explicar isso antes? Se essa diligência só aportou aos autos depois do interrogatório do meu cliente? Concluído, doutor. Perdão para encerrar, então, presidente. Não se apresenta razoável dividir um depoimento a fim de se ater apenas aos elementos que convergem com a tese acusatória, afastando dele todos os dados que dela divergem, senhores. Certo? O depoimento do Osmar de Deus é de especial importância para o esclarecimento do fato. Ele diz que foi ele que realizou, que a empresa dele que realizou o PPCI, que ele subcontratou o civil Luiz Carlos, e encaminhando o encerramento, o presidente, confirmou de forma categórica que nunca repassou valores a qualquer bombeiro militar. Meu tempo está a acabar e vou encerrar. Peço 30 segundos para encerrar o raciocínio. As testemunhas Eliana de Fátima e Cristiane dos Santos da Capacitar disseram que não conheciam e nunca tinham visto o tenente Dornelles. O major Romar, do qual eu já falei, a despeito da prova oral ser completamente absolutória, a decisão se agarra no frágil e contraditório depoimento civil já falecido. Obrigado, Dito doutor. isso, senhores, encerro com a formulação dos requerimentos. É o requerimento do reconhecimento da preliminar de nulidade, ou, em avaliando, senhores, que a preliminar esteja superada, seja reformada a sentença pelo artigo 439, a linha A, do Código de Processo Penal Militar. Obrigado. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Alexandre Zipe João, para fazer uso da sua manifestação por 22 minutos. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Renovando a saudação a Vossa Excelência, estendo na pessoa dos demais desembargadores militares, em especial ao desembargador relator, desembargador Amilcar, ao desembargador revisor, desembargador Fernando, uma saudação também, retribuindo a gentil saudação recebida do ilustre procurador, Dr. Fábio Silveira. Bem, excelências, parecer que foi lançado nesses autos foi do colega Fábio Costa Pereira, e ele trata da matéria da seguinte maneira, a respeito da preliminar. Então, destaca o seguinte: a defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, consistente na ausência de contraditório em relação aos documentos juntados pelo MP, quebra do sigilo bancário do réu, o qual teria ocorrido após o interrogatório. Sem razão a defesa, isso porque o réu, intimado acerca da juntada dos documentos pelo Ministério Público, tendo requerido o adiamento do julgamento, o qual foi deferido. Não obstante, mesmo contando com maior prazo para analisar o processo, deixou de impugnar os referidos documentos juntados pelo Ministério Público. Em plenário, na sequência dos atos processuais, a defesa também não se insurgiu em relação à juntada dos referidos documentos, tampouco suscitou nulidade alguma. A pretensão, portanto, encontra-se preclusa. Encontra-se encoberta pela preclusão consumativa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. Bem,
com relação ao MEG, vou procurar fazer um resumo aqui, porque o parecer é longo, ele reproduz a própria denúncia, que já foi lida pelo ilustre relator, também a parte aqui, também longa transcrição, que vossas excelências já conhecem, traz também o parecer, o demonstrativo da investigação a respeito da conta bancária do apelante. Então, vou me ater ao seguinte: na hipótese dos autos, o Programa Gaúcho, só para que nós possamos fazer uma contextualização bem precisa, a mais precisa possível. Na hipótese dos autos, o Programa Gaúcho de Qualidade e de Produtividade contratou a empresa Capacitar Eventos para realizar uma feira na Fiergs. A Capacitar, por sua vez, contratou a Comex, a qual contratou a empresa Projetos de Fogo, limitada, da qual o apelante era sócio informal, para obtenção de alvará de funcionamento junto aos bombeiros, a fim de viabilizar o evento que se realizaria na Fiergs. O dono da Comex, ouvido em juízo, admitiu ter contratado o engenheiro José Carlos Inocente para realizar o projeto de liberação do PPCI, contratado pela empresa Capacitar. O referido engenheiro era sócio da empresa Projetos de Fogo Limitada, da qual o apelante foi por muito tempo sócio informal, ministrava cursos de prevenção de incêndio na sede da referida empresa, vindo a ser admitido naquela sociedade empresarial após ingressar na reserva. Não há dúvida, portanto, de que o apelante mantinha fortes laços comerciais com o dono da empresa Comex. Nesse contexto, verifica-se incontroverso que a empresa Comex terceirizou o serviço para o qual foi contratada, valendo-se da empresa de que o apelante era sócio informal, Projetos de Fogo Limitada, para o fim de obter a expedição do alvará de prevenção e proteção contra incêndio, PPCI. Situação essa que lhe era amplamente favorável, uma vez que exercia a função de bombeiro examinador da Seção de Prevenção contra Incêndio do 1º Comando Regional de Bombeiros. Com efeito, da análise da prova contida nos autos, constata-se que a empresa Comex somente atuava no ramo de obtenção do PPCI, porquanto contava com auxílio informal do apelante, o qual, como já referido, era o responsável pela expedição dos respectivos alvarás junto ao Corpo de Bombeiros. A conduta do apelante, outro sim, não passou despercebida pelo subchefe da SPI, que lavrou a parte número 037, SPI, 1º CRB, de 2013, tendo desencadeado esta investigação, notadamente porque, não raras vezes, o nome do apelante constava no expediente do PPCI desde o protocolo até a expedição do respectivo alvará. O próprio apelante admitiu ter expedido o alvará de PPCI para a empresa PGQP, mesmo com a reprovação do local pelo seu colega de farda, o qual, em juízo, afirmou o seguinte, aspas, disse ter realizado a vistoria na Fiergs, evento do PGQP, e constatou algumas falhas e realizou notificações em papelzinho apartado, extraoficialmente, tendo entregue o expediente ao sargento Dornelles, a pedido deste. Referiu que não fez o relatório correspondente, nem assinou a inspeção. Fecha aspas. Afora isso, no curso das investigações, foram constatadas inúmeras movimentações bancárias, sem comprovação de origem e incompatíveis com os vencimentos do apelante, como ficou demonstrado por meio da análise técnica 148/2017, realizada pelo Sistema de Investigação do Ministério Público, constante nas folhas 438 e 454, os quais totalizaram R$ 20.245. Incontroverso, portanto, que o apelante possui atividade comercial paralela à sua função de bombeiro e valia-se do seu cargo para obter vantagens indevidas. Sendo assim, os fatos imputados ao apelante estão devidamente comprovados na prova dos autos, estão subsumidos ao tipo penal do artigo 308, parágrafo 1º do CPM. De outro lado, mesmo não havendo prova direta da participação do apelante na execução do serviço realizado pelas empresas Comex e Projeto de Fogo Limitado, isso por si só não afasta a consumação da prática do crime que lhe foi imputado na denúncia, uma vez que a prova indireta, em toda a sua extensão, testemunhal e documental, está a demonstrar com segurança razoável de que a expedição do PPCI somente foi aprovada em razão do recebimento de vantagem devida pelo apelante no exercício de sua função de bombeiro. Bem, excelências,
Então, nesse sentido que o parecer do ilustre colega Fábio Costa Pereira se manifesta, então, finaliza se manifestando, então, pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a decisão, a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos. Agradeço a atenção e devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado. Ouve? Alô? Sim, escutamos. Obrigado, doutor Alexandre. De imediato, então, retorno a palavra ao eminente desembargador, doutor Amilcar, para a leitura do seu voto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Amilcar. Obrigado, senhores magistrados, eminente procurador, doutor advogado. Vamos para a leitura do meu voto. Vou ficar um pouco de lado aqui, porque eu botei o voto na tela auxiliar aqui. Bom, conheço, então, da presente apelação criminal, por quanto satisfeitos devidos ao pressuposto de admissibilidade da espécie, artigo 526, alineado CPPM. Eu estou rejeitando a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito, vou dar parcial provimento ao presente recurso de apelação a fim de absolver o apelante da pena prevista na majorante do parágrafo 1º do artigo 308, conforme a fundamentação que passo a declinar. Estou mantendo, pois, a condenação no artigo 308, caput do CPE. Eu acho que talvez os senhores tenham o voto na tela na frente dos senhores. Então, eu vou me permitir não ler esta parte inicial, porque preferi organizar o voto começando por todos os documentos em que baseei a minha fundamentação. Os senhores vão encontrar ali no terceiro parágrafo, né, todos os documentos ali de onde foi subtraído, digamos assim, ou abstraído os fundamentos do presente voto. Então, eu coloco, no segundo parágrafo, no final, porquanto devidamente demonstrada a autoria e materialidade do injusto, intela consoante os seguintes elementos probatórios acostados aos autos. 2 pontos. E começa, então, a parte número tal, né, o anexo, as notas fiscais, e ali está sendo feita uma cronologia, digamos assim, espacial desse material probatório, inclusive com as páginas, né, onde se encontram acostados esse material probatório. Então, passo a fundamentação. Preliminar. Bom, não é novidade para nenhum dos meus colegas que eu, digamos assim, namoro com bastante afim a teoria garantista, não é novidade de ninguém. Mas sempre faço questão de dizer que não se trata desse garantismo monocular que muitos pregam por aí, em que só se enxerga um lado da contenda como direito fundamental do réu e não se enxerga o lado da sociedade, que também é destinatária de direito fundamental expresso na Constituição, fundamentalmente ali no início da Constituição, que fala que é direito da sociedade a segurança pública. Portanto, compulsando os autos, infere-se que em 2 de julho de 2016, e aí também faço uma cronologia de acontecimentos para explicar por que eu estou rejeitando a preliminar de nulidade do processo. Bem sustentada pelo Dr. Fábio, como de costume, e ele alega, então, que
o interrogatório foi realizado antes desta prova da quebra de sigilo aportar aos autos e, portanto, ele deveria ter tido a possibilidade de reabertura da instrução para que ele pudesse, então, apresentar testemunhas com relação a isso. Segundo ele disse agora, da tribuna, que pudessem comprovar o destino e a origem desse numerário que aportou na conta do réu, bem como pudesse o próprio réu se manifestar sobre isso com uma nova sessão de interrogatório. No entanto, nós vemos aqui a compulsão dos autos. Essa foi a tônica da preliminar sustentada brilhantemente, como de costume, pelo Dr. Fábio. O parquet requereu a quebra de sigilo. Segundo, em 24 de julho de 2018, o apelante foi interrogado. Aí tem ali anexo 7, página tal, DGI 51, é o local do processo onde está o interrogatório. Tá? Acompanhe, vou me permitir não ler essa parte aqui, que fica entre parênteses, mas os senhores sabem que ali é a localização espacial onde se encontra aquela matéria da qual eu estou enfrentando aqui. Em 27 de novembro de 2018, o Ministério Público protocolou uma promoção requerendo a conversão do julgamento em diligências e a juntada da análise técnica correspondente a essa quebra de sigilo. Então, análise técnica número 148, 2017, entre parênteses, ID 1G1, anexo 7, página 270 a 291. 4. Em 27 de 11 de 2018, o juízo deferiu o pedido ministerial. Em 11 de 12 de 2018, a defesa do apelante foi intimada acerca do deferimento judicial à promoção do Ministério Público de conversão do julgamento em diligências e da juntada da análise técnica. Esta análise referente, como já disse, à quebra do sigilo bancário fiscal. Em 15 de abril, juntaram-se aos autos as informações prestadas pelo Banrisul acerca do requerimento complementar de quebra do sigilo bancário. Em 22 de 4 de 2019, a defesa do apelante foi intimada da juntada das informações complementares referentes à quebra do sigilo bancário. Em 7 de maio de 2019, os autos foram concluídos ao juízo, face às partes terem sido intimadas da juntada do ofício do Departamento Jurídico do Banrisul. Em 8 de maio, o juízo designou o dia 27 de junho de 2019, às 14 horas, para a sessão de julgamento. Em 18 de junho daquele ano, a defesa técnica peticionou pelo cancelamento da audiência, pugnando por sua transferência para a data posterior. Em 18 de junho, a mesma data, portanto, o juízo deferiu o pedido da defesa e designou o dia 17 de setembro, às 14 horas, para a sessão de julgamento. Em 5 de julho, o juízo, reorganizando a pauta, transferiu a sessão para o dia 18 de setembro de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Em 18 de setembro, ocorreu a sessão de julgamento e em 25 de setembro a sentença foi publicada. Bom, à luz do cenário fático processual, sinteticamente exposto, evidencia-se que, primeiro, a defesa técnica teve, durante a instrução, a devida ciência processual do requerimento do Ministério Público, seja o inicial, em 12 de julho de 2016, seja o incidental, em 27 de 11 de 2018, referente à quebra do sigilo bancário do apelante. Número 2, apesar de o interrogatório, em 27 de julho de 2018, ter ocorrido antes da juntada processual dos documentos concernentes à análise técnica 148/2017 e a quebra do sigilo bancário de 15 de 4 de 2019, a defesa do apelante, após as aludidas juntadas, foi legalmente intimada de ambas, em 11 de dezembro de 2018 e em 22 de abril de 2019, respectivamente.
porém ficando processualmente resignada. Manteve-se silente. 3. Diante do silêncio e tácita resignação das partes acerca da juntada das informações bancárias do apelante, o juiz Acó designou o dia 26 de junho para a sessão de julgamento, esta a qual, todavia, foi transferida para a data futura, em razão da intercorrente petição escrita apresentada pela própria defesa, em 18 de junho, na qual, mais uma vez, a defesa nada se insurgiu contra a juntada das informações bancárias dos apelantes, nem contra qualquer outra questão preliminar afim. Número 4. No prazo do artigo 428, as partes postergaram as alegações escritas para a sessão de julgamento, esta a qual, enfim, só veio a ocorrer em 19 de setembro de 2019. Oportunidade, então, em que a defesa, novamente, nada se insurgiu contra a juntada das informações bancárias do apelante, nem contra qualquer outra questão preliminar afim. Assim, nesse juízo ad quem, a questão preliminar aventada pela defesa deve ser rejeitada, em razão da flagrante preclusão consumativa, incidente ex vido artigo 504, a linha A do Código de Processo Penal Militar. As nulidades da instrução do processo devem ser arguídas no prazo para a apresentação das alegações escritas. Combinado com os artigos 501, nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido. E 505, o silêncio das partes sana os atos nulos, que se tratar de formalidade e seu exclusivo interesse. Do CPPE. Sobre o tema subexame, confira-se nessa egrégia corte o seguinte ementário de decisões. Então, eu lancei aqui um precedente nesse sentido, da lavra do desembargador Antônio Carlos Maciel Rodrigues, julgado em 2010. Na parte que nos interessa, diz assim, pratica não a falar em inépcia da denúncia em processo já sentenciado, cuja alegação deveria ter sido feita no prazo do artigo 428, estando preclusa. Pratica o crime militar de corrupção passiva, artigo 308, policial militar, aproveitando-se de informação privilegiada em razão da função, aceita a promessa de dinheiro para reaver automóvel furtado. Também eu fiz questão de lançar mão aqui, até porque não seria capaz de melhorar a fundamentação, uma manifestação fática processual sustentada pelo doutor promotor Dr. Tiago Moreira da Silva, que disse na sua manifestação, na primeira instância, em suas contrarrazões recursais. Foi alegada pela defesa, na observância do devido processo legal, violação do princípio do contraditório, pois a quebra do sigilo bancário foi cumprida pela instituição bancária após o interrogatório, impossibilitando que o réu rebatesse as verbas depositadas em sua conta bancária e que as testemunhas pudessem comprovar a origem dos valores que depositaram na conta do réu. Ora, o réu, na pessoa de seu advogado, foi intimado da juntada dos documentos citados, requereu adiamento do julgamento atrasado por motivos alheios à juntada dos documentos bancários e nada referiu acerca da necessidade da conversão do julgamento em diligências para que fosse reinterrogado o réu e reinquiridas as testemunhas. Foi, assim, designada a nova data de julgamento para o dia 17 de setembro de 2019, sem que o réu pretendesse se manifestar sobre o assunto. Em plenário, da mesma forma, nada referiu acerca da nulidade, violação ao princípio do contraditório. Tampouco demonstrou o efetivo prejuízo, vindo agora na fase recursal, inovar, aduzindo nulidade antes não aventada. Ademais, analisou a prova produzida em plenário de julgamento, manifestando sobre todo o contexto dos autos, inclusive sobre a prova que veio alegar não ter sido contraditada. E ele, então, coloca aqui, refere uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da eminente ministra
Maria Tereza de Assis Moura, da 6ª turma, julgada em 2018. Diz assim a senhora ministra: no que toca à falta de intimação da defesa sobre parte dos documentos encartados aos autos, não tendo sido demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo nem alegado vício no momento oportuno, evidenciando-se a ocorrência de preclusão, deve ser afastada a alegação de nulidade. Na segunda instância, o também preclaro procurador de justiça disse, e eu vou também pedir licença aqui para tomar incomodato a manifestação do eminente procurador, mais uma vez, porque também não seria capaz de melhorar. A defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa consistente na ausência de contraditório em relação aos documentos juntados pelo Ministério Público, quebra do sigilo bancário do réu, o qual teria ocorrido após o interrogatório, sem razão a defesa. Isso porque o réu foi intimado acerca da juntada dos documentos pelo Ministério Público, tendo requerido o adiamento do julgamento, como foi deferido. Nada obstante, mesmo contando com maior prazo para analisar o processo, deixou de impugnar os referidos documentos juntados pelo parquê. Em plenário, na sequência dos atos processuais, a defesa também não se insurgiu, em relação à juntada dos referidos documentos. Tampouco suscitou nulidade alguma. A pretensão esgrimida em sede de recurso no ponto e, portanto, precluiu. Dessarte, a nova discussão acerca da juntada dos documentos pelo Ministério Público encontra-se encoberta pela preclusão consumativa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou contraditório, notadamente porque o réu e a defesa foram intimados da juntada dos referidos documentos e não os impugnaram no momento oportuno, devendo esta preliminar ser rejeitada de plano. Então, senhores magistrados, eminente procurador e doutor defensor, a amplitude de defesa, como eu sempre gosto de dizer, ela determina que seja colocada à disposição da defesa todos os meios processuais para que a defesa possa, digamos assim, efetuar o seu trabalho de forma ampla. O juiz, num processo em que nós acolhemos na Constituição o sistema acusatório, o juiz é inerte. Quem produz a prova e contraditório, o que significa num sistema acusatório? Significa responsabilidade das partes na produção da prova. O juiz é inerte. Ora, se o juiz é inerte, neste caso, em que nós estamos analisando, com a chegada da prova que foi requerida e deferida ao Ministério Público, caberia, então, à defesa trazer a sua irresignação ao magistrado e dizer, olha, esta é uma prova que chega aos autos após a oitiva do meu cliente, após o interrogatório do meu cliente. Eu preciso reabrir a instrução até para que, se for o caso, arrolar testemunhas com relação a esta prova que eu não conhecia. E depois eu quero que o meu cliente seja ouvido novamente. Isto era com todas as vênias, né, respeitosamente, como eu sempre digo, aqui não vai, por favor, não entenda como querer ser mais realista que o rei, nem dono da verdade, até porque o meu nome não começa com Gilmar, né? Então eu não quero, evidentemente, ser mais realista que o rei. Mas cabia à defesa propugnar ao juízo, que é inerte, que se move a partir dos pedidos das partes. Olha, eu preciso disso. Caso não fosse deferido, teria os meios recorríveis, né, para fazer valer aquela não oportunidade de plenitude de defesa. Só que isso não foi feito.
A defesa se resignou, não disse que havia necessidade de apresentar provas com relação àquela quebra de sigilo, não solicitou a reabertura da instrução, tampouco peticionou no sentido de que o réu deveria ser ouvido novamente. E me parece, né, salvo engano, como bem disse o doutor procurador, e agora na sua explanação, também creio que o doutor procurador que redigiu o parecer, eu acho que foi o doutor Fábio, né, doutor Alexandre, ambos os procuradores foram na mesma linha de raciocínio, aliás, seguindo o entendimento do promotor, que eu fiz questão aqui de colocar, porque as razões me convenceram, né? E então essa matéria está precluída, lamentavelmente, né? Eu sou um dos que levanto bandeira em favor ao princípio da amplitude de defesa, mas é como dizia um professor que eu tive, devido ao processo legal, é segmento de rito, como diz o ministro Marco Aurélio, nós seguimos a legislação de regência. E a legislação de regência nos diz o quê? Que se a defesa ficou silente, ela não pode, agora em grau de recurso, querer reabrir essa temática e dizer que houve, digamos assim, ofensa ao contraditório, porque nem ela mesma solicitou ao juiz, e digo mais uma vez, o juiz não tem que, de ofício, levantar o braço e dizer, olha, aqui a defesa tem que... o senhor defensor, o senhor precisa fazer um pedido para que sejam roladas testemunhas para serem ouvidas a respeito dessa prova que foi colacionada pelo Ministério Público. Porque, senão, o juiz estaria sendo parcial e, futuramente, nós teríamos lá uma declinação de parcialidade lá no Supremo, que hoje está muito à moda. Né? Então, eu digo aos senhores, com todas as vênias, que, por esses motivos, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade do processo e coloco a análise de Vossas Excelências. Obrigado, doutora Milka, muito eminente revisor, doutor Fernando. Acompanhe o relator, senhor presidente. Obrigado. O processo encontra-se em discussão. Não havendo nenhuma magistrado para discutir, consulto o voto do eminente desembargador Coronel Mendes. Também acompanho o relator. Obrigado, doutora Maria Emília. Está me ouvindo? Acompanho o relator, presidente. Desculpa. Obrigado. Doutora Milka, Vossa Excelência retoma a palavra. Então. Bom, vamos ao mérito, então. O voto ele está um pouco longo, porque eu fiz questão de citar ali, colocar no voto várias passagens, tanto da sentença de primeira instância, como da prova que eu elenquei lá em cima, só não teria sentido colocar aquele parágrafo manifestando toda a prova que seria examinada, se depois não efetivamente a examinasse. Então, aquilo que eu entender que é repetição, eu vou pedir vênia aos senhores para, evidentemente, não cansá-los com leitura e deixá-los mais com a fundamentação. Louvando-se, então, ab início como assertivo toda a emérita fundamentação expositiva edificada a partir das qualificadas bases técnico-científicas, tão potentes quanto possível para servirem de alicerce à resposta penal do fato subjúdice, é que, então, em caso, reserva-se o locus dessa largada expositiva aquelas considerações jurídico-penais de intransponível importância ao superveniente esclarecimento do fato em apreço, pois antes deflagram-se bases jurídicas genericamente comuns, que o ilícito típico de corrupção passiva, artigo 308, muito próximo, conforme o artigo 317 do Código Penal Comum, comunica, em primeira linha aproximativa, máximas hipóteses denominadas aqui de corrupção passiva simples, artigo 308, cabeça do CPM, e corrupção passiva majorada, isto é, a causa especial de aumento da pena majorante do 308, parágrafo 1º do também CPM. Nesse sentido, principalmente deve-se lembrar, como outrora referendado por esse egrégio tribunal, que o direito penal comum ou militar do Estado Democrático de Direito contemporâneo, constitucionalmente guiado pelo modelo de crime como ofensa a bem jurídico,
não é um direito moralizante, paternalista, e tampouco se presta a impor padrões éticos comunitários de comportamento, mas, isto sim, é secularizado direito do fato, destinado a tutelar as ofensas, dano ou perigo de dano contra dignos bens jurídicos, num crime sine injuria. Vide ação penal número 1405-74, de minha relatoria, julgado em fevereiro de 2020. Assim, tratando-se do crime de corrupção passiva, deve-se consignar, em síntese normativo legal, do artigo 308, que o bem jurídico protegido é a probidade da função pública militar. Não por outra razão, aliás, que a quis lege pode figurar como sujeito ativo aquele que, mesmo não se encontrando no exercício da função pública, utiliza-se dela para praticar o crime ou se encontre temporariamente afastado, como, por exemplo, férias, licença, etc. No direito penal militar, o injusto de corrupção passiva simples, relacionado aos verbos nucleares receber e aceitar, ao elemento normativo vantagem devida, pode suceder das duas formas seguintes: receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. E 2, aceitar para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, promessa de vantagem indevida. Receber, no sentido do texto legal, admite tradução como obter, entrar na posse, enquanto que aceitar, por sua vez, significa anuir, concordar com a concessão futura. Observa-se, entretanto, que tanto o recebimento quanto a aceitação da vantagem devida, isto é, aquela vantagem presente ou futura, econômico, patrimonial ou não, que é ilícita, ilegal, injusta ou contra a lei, isto é, não amparada pelo ordenamento jurídico, podem ocorrer não apenas de forma direta, senão ainda indiretamente. Exemplo de graça, quando o sujeito vale-se de interpostas pessoas ou age de forma tácita, implícita ou subrepticiamente, mas, em todo caso, sempre condicionados em razão da função militar lato sensu, do agente ut milis, de sorte que, não existindo função ou não havendo relação de causalidade entre ela e o fato imputado, não se pode falar em crime de corrupção passiva. A consumação do crime de corrupção passiva simples, artigo 308, com efeito, ocorre no exato instante do recebimento da indevida vantagem, material, quando o resultado natural, ou simples aceitação de sua promessa, formal, quanto ao resultado natural. Entretanto, se em consequência da promessa de vantagem anuída recebida em razão da função lato sensu, o agente ainda vier, nos termos do artigo 308, parágrafo 1º, ofender o seu dever de ofício, então incorrerá ele na causa especial de aumento de pena prevista no referido dispositivo legal, ou, em outros termos meramente didáticos, no ilícito de corrupção passiva majorada, este o qual, por sua vez, pode ocorrer de 3 maneiras, quais sejam: retardar o ato de ofício, infringindo o dever funcional, deixar de praticar o ato de ofício, infringindo o dever funcional, ou praticar o ato de ofício, infringindo também o dever funcional. Assim, o mencionado ilícito de corrupção passiva majorada, tanto não se presume do mero recebimento da vantagem devida ou simples aceitação de sua promessa, quanto não subsiste de qualquer atos posteriores ao recebimento da aceitação da vantagem e, conquanto praticados junto à administração pública, não sejam considerados atos de ofício. Sob o tema, aliás, vale destacar os selecionados apontamentos literários de Coimbra Neves e Stringfinger ao artigo 318. Vou me permitir, como é uma citação doutrinária, também não ver se Vossas Excelências concordaram. Com efeito, importa deixar claro que, para a consumação delitiva da corrupção passiva simples, é criminalmente irrelevante a inexistência ou existência de lesão jurídico-penal aos atos de ofício, deveres funcionais estricto sensu do agente. No entanto, somente na constância de tal lesão é que se poderá falar em corrupção passiva majorada, justificando ex lege a maior censurabilidade punitiva de um terço da pena. Superada a salutar aproximação inicial às saliências jurídico-penais relevantes ao julgamento do mérito, evidencia-se agora a primeva e irremediável necessidade
se realizar uma interessada digressão fático-processual suficientemente hábil a aclarar, neste grau de jurisdição, os devidos elementos probatórios que habilmente certificam a autoria e materialidade criminal da prática de corrupção passiva simples. Contudo, da leitura do processado, nada de realmente novo tem ao se deparar com uma tal necessidade tenha sido satisfatoriamente exaurida pela douta Procuradoria de Justiça a partir dos seguintes termos do parecer que, como razões próprias, seguem colacionadas em verbos. Aqui, então, eu fiz questão de mencionar o parecer do doutor Procurador de Justiça, que, no meu entender, analisou extremamente, com extrema coerência, a prova que foi colacionada aos autos. Pergunto a Vossas Excelências se os senhores se contentam em ler o que está aqui na tela do computador ou querem que eu reproduza aqui, que eu leia o parecer do doutor Procurador, que foi sinteticamente, resumidamente, muito bem exposto pelo doutor Alexandre Lippe João. Penso que Vossa Excelência pode seguir. Posso dar seguimento? Certo. Inclusive, no parecer do doutor Procurador, ele coloca, inclusive, as tabelas, que ele fez uma análise, né, da quebra do sigilo bancário, fez uma análise e coloca ali tabelas de crédito, de folha de pagamento e etc. e tal, que eu também reproduzi ali, né? Fiz um recorte e cola, dinheiro, depósito em dinheiro, depósito cash, e que os senhores têm acesso aí no computador. É bem longa aqui a análise do doutor Procurador, que eu fiz questão de reproduzir. Ademais, como bem explicitado pela Procuradoria de Justiça, observa-se que, mesmo não havendo prova direta da participação do apelante na execução de serviço realizado pelas empresas Comex e Projeto de Fogo, obtenção de alvará de PPCI para o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, isso por si só não afasta a consumação da prática do fato delituoso que lhe foi imputado na denúncia. Portanto, como alhures analisado, a consumação em caso do crime de corrupção passiva simples ocorreu no exato instante do recebimento da indevida vantagem pelo apelante. E, não obstante isso, como ainda consignado pelo parecerista, vale referir, ad argumentando tanto, que a prova indireta, em toda a sua extensão testemunhal e documental, está a demonstrar com segurança razoável de que a expedição do PPCI somente foi aprovada em razão do recebimento de vantagem devida pelo apelante no exercício de sua função de bombeiro. Deste modo, não assiste razão à defesa ao arguir que a decisão se agarra no frágil e contraditório depoimento do civil já falecido, Luiz Carlos de Oliveira, que nunca falou em juízo, e interpretações perigosas acerca da movimentação bancária do ME. Aliás, sobre a questão probatória no crime de corrupção passiva, vale ilustrativamente reiterar alguns importantes precedentes desta Corte, tais como os que se encontram ementados. Aqui, eu, então, estou citando da lavra do eminente desembargador Sérgio Antônio Berni de Brum, embargos infringentes, que na parte que nos interessa diz assim: corrupção passiva, realização de vistoria atinente ao PPCI, plano de prevenção e combate a incêndios. Autoria inafastável na medida em que os relatos das testemunhas, aliada à materialidade delitiva, dão a plena certeza do ato improbo. O delito de corrupção passiva não necessita de recibo para sua tipificação. Esse é apenas o exaurimento de um crime formal que não exige resultado. Experiente sargento da Brigada Militar, exercia importante função administrativa e, conforme a jurisprudência e doutrina, afirmo, há certas profissões e atividades que se impõem a quem as queira exercer um especial dever de informar-se. Também da lavra do desembargador Brum, não há violação aos princípios do contraditório devido ao processo legal quando se observa que, desde o início, o embargado pediu para que não comentasse um assunto com ninguém. Não se sustenta a afirmação do embargado de que não sabia que não podia efetuar a cobrança
pelo serviço realizado, uma vez que é matéria de amplo conhecimento dos militares estaduais, porquanto consta na legislação castrense. Não é crível a invocação de desconhecimento da proibição esculpida na norma legal, mesmo que o bombeiro militar tenha servido durante toda a sua carreira em pequena localidade, principalmente por ser sargento da brigada militar. Também citei aqui um precedente de um julgamento cuja relatoria coube ao desembargador Coronel Paulo Roberto Mendes, em que Sua Excelência diz assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Embora cedisse ser inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial militar, tal situação não se verifica na hipótese, já que a prolação da sentença de primeiro grau apoiou-se também em elementos de prova colhidas no âmbito do devido processo legal. Depois eu cito outra decisão na mesma linha também, do desembargador Coronel Paulo Roberto Mendes. Malgrado o parquet tenha, em contraditório processual, satisfatoriamente confirmado a efetiva ilicitude penal da imputação fática como corrupção passiva simples, o mesmo, porém, não se pode dizer com relação à comprovação da suscitada causa especial de elemento aumento de pena, prevista no parágrafo 1º do artigo 308, a qual, carecendo de elementos probatórios idôneos a chancelar o juízo de certeza juridicamente devido em âmbito penal, deve, com efeito, ser refutada do quanto de apenamento fixado no deciso acócio. Não vejamos. Em abreviada síntese da exordial, infere-se que a majorante subexame praticar ato de ofício infringindo ao dever funcional foi denunciada em razão do ora apelante, exorbitando suas funções, é o que diz a denúncia, contrariando a normativa interna e as determinações da chefia, ter praticado diversos atos irregulares nos autos do PPCI. Eu até citei a denúncia ali, né? Fiz questão de referir a denúncia, e a lei denunciado à época, né? Encaminhar de forma irregular os trâmites para a obtenção do alvará de proteção contra incêndio, e mais adiante diz o promotor de justiça que, exorbitando de suas funções e contrariando a norma interna e as determinações da chefia, efetuou o cadastro do PPCI, etc., etc., etc. As funções do denunciado não englobavam o cadastramento e protocolo de PPCI, isso a nota 6, né? Havendo, na ocasião, 3 protocolistas escalados para o recebimento dos processos. Ademais disso, o acusado realizou tais procedimentos após o horário do expediente. A ordem de serviço número 20, de 7 de junho de 2013, que, dentre outros dispositivos, veda o recebimento de processo de PPCI para eventos temporários em prazo menor do que 5 dias anteriores ao início das atividades, exceto com autorização dos oficiais da sessão. Ocorre, todavia, que, por menos aceptíveis sejam os diversos e microfragmentados atos noticiados pela acusação, a prova dos autos aqui não permite ao judiciário o poder de ultrapassar e violar o preceito jurídico normativo da proibição de interpretação extensiva em mal parte, para, de lege lata, artigo 308, parágrafo 1º do CPM, confirmar indiscriminadamente como atos de ofício, ainda infringentes ao dever funcional, os diversos atos do apelante para fins de subsunção à aplicação da majorante em tela. Sequer a própria incoativa ministerial se preocupou em pormenorizar. Compulsando a inicial, infere-se, já por aí, que os atos denunciados como causa de aplicação da majorante não podem ser considerados atos de ofício do apelante. Aliás, a rigor, sequer estariam dentro dos limites da sua função militar estrita, pois, como paradoxalmente definiu a inicial acusatória, o apelante os teria praticado irregularmente, exorbitando de suas funções, uma vez que o denunciado à época, primeiro sargento, exercia a função de examinador da seção de prevenção de incêndio, no primeiro comando regional de bombeiros. Nesse sentido, bastante elucidativas são as notas de rodapé da denúncia,
em suas diversas referências, a parte número 37, SPI, Primeiro Comando de Bombeiros 2013, especialmente, por exemplo, a nota de rodapé número 6, ao expressamente aduzir as funções do denunciado não englobavam o cadastramento e protocolo do PPCI, havendo, na ocasião, 3 protocolistas escalados para o recebimento dos processos. Ademais, confirmando a inaplicabilidade da causa especial de aumento da pena, prevista no parágrafo 1º do 308, reprisam-se os seguintes excertos, parte número 37, e da sentença penal ACO. A parte eu já li para os senhores lá no início, não vou cansá-los de novo, e aqui também eu reproduzo parte da sentença penal condenatória que me pareceu bastante apropriada. A par do exposto, conclui-se, primeiro, o apelante, em razão da função de bombeiro militar lato sensu, recebeu vantagem devida, consumando assim o ilícito típico da corrupção passiva, previsto no caput do artigo 308 do CPM, isto é, receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem. 2. O apelante, em consequência da vantagem devida, praticou uma série de atos regulares para a obtenção de alvará de proteção contra incêndio e benefício do PGQP. E, com tais atos, meramente exauriu o crime de corrupção passiva simples. Pois, como os autos não deram conta de comprová-lo, em sentido em contraditório judicial, onde há tempos não vige o sistema de prova tarifado, como os atos de ofício infringentes ao dever funcional estricto sensu do apelante. Não há falar em subsunção à aplicação da ventilada causa especial de aumento da pena do artigo 308, parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. No caso, não era ato de ofício dele, por isso entendi que não estaria subsumido este parágrafo. Com efeito, dando parcial provimento ao apelo defensivo, voto por reformar o deciso ACO, no que diz respeito exclusivamente à majorante aplicada, na forma do parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, em 1/3, isto é, 8 meses. E, lá do outro, manter a condenação do apelante por impulso no artigo 308, caput do CPM. A sanção mínima de 2 anos de reclusão, princípio da ne reformatio impertius, mas agora com o direito de o apelante postular, perante o juízo da execução competente, o benefício do sursis, ex vido artigo 84 do CPM, combinado com 606 do CPPM, súmula 440 do STJ. Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito recursal, preliminar essa que já foi rejeitada, por dar parcial provimento à presente apelação criminal a fim de absolver o apelante das sanções referentes à majorante no parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, mantendo-se, contudo, sua condenação penal pela prática delitiva de corrupção passiva simples, cabeça do artigo 308, a sanção definitiva de 2 anos de reclusão com o direito de postular perante o juízo da execução competente o benefício do sursis. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador, doutora Milker. Passo a palavra ao eminente revisor, desembargador, doutor Fernando. Senhor presidente, demais pares, como revisor examinei esse processo e me sinto muito confortável em acompanhar o voto do eminente relator. Obrigado. Abro a discussão. Não havendo nenhum magistrada inscrito para discutir, passamos a escolher o voto dos demais na ordem de atividade. Desembargador Coronel Mendes. Eu acompanho o relator. Obrigado. Doutora Maria Emília. Igualmente, presidente, integralmente com o relator. Muito obrigado. Então, passamos à decisão. O tribunal, após rejeitar a unanimidade a preliminar de nulidade sustentada pela defesa, no mérito, dá parcial provimento à presente apelação criminal, a fim de absolver o apelante das sanções referentes à majorante do parágrafo 1º do artigo 308 do CPM, mantendo-se, contudo, a sua condenação penal pela prática delitiva de corrupção passiva simples, artigo 308, caput do CPM,
a sanção definitiva de 2 anos de reclusão, com o direito de postular perante o juízo da execução competente o benefício do sursi. Obrigado, então, doutor Fábio. Como Vossa Excelência já está presente, então passamos ao próximo processo da pauta, da relatoria do eminente desembargador, doutor Fernando Guerreiro de Lemos, correição parcial número 0090.084, 9.2020, 9.21.0000. Requerente, primeiro-tenente Lauro Luiz Henks. Requerido, juiz de direito, titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado, relator, desembargador Fernando Guerreiro de Lemos, advogado doutor Fábio César Rodrigues da Silveira. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Fernando, para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações da Vossa Excelência, os demais pares, o eminente procurador Lipe, doutor Fábio, eminente advogado, Line, Juarez. Vamos ao relatório. Trata-se de correção parcial como de liminar apresentado pelo tenente Lauro Luiz Henks, através do seu advogado constituído, doutor Fábio César Rodrigues Silveira, acerca da decisão do excelentíssimo senhor juiz de direito da 2ª Auditoria de Porto Alegre, doutor Alexandre Aldão de Abreu. Alega o recorrente, em 18/11 de 20, o cliente forneceu à defesa recibos de notas fiscais de transações realizadas em prol do Corpo de Bombeiros, que são de extrema valia para o êxito da tese defensiva, que foram imediatamente postadas aos autos nos termos dos artigos 378 do CPPM. Anota que o juízo, porém, no uso do mesmo dispositivo legal, determinou que fossem desentranhados os documentos apostados em prejuízo à defesa do militar. Sublinha que, conforme se verifica no print de tela apostado com o presente recurso, quando a defesa fez a juntada dos documentos em anexo, os autos não estavam concluídos, indo para a conclusão após a petição defensiva. Aduz que a hipótese dos autos não traz consigo o risco de prescrição, e a juntada requerida é completamente admissível e tempestiva nos termos do artigo 378 do CPP. Registro que em que pese não haja previsão legal sobre o efeito suspensivo da correção parcial, o presente feito se apresenta como exceção, razão pela qual se postula pelo requerimento liminar para a execução do feito, em primeiro grau, ampliando os efeitos do recebimento da presente correção em razão da urgência. O poder herdeiro requer seja recebida a presente correção parcial, sendo conferido liminarmente o efeito suspensivo e com a imediata expedição do juízo de origem, suspendendo o processo de primeiro grau até o julgamento da presente correção parcial sob pena de prejuízo irreparável ao acusado. No mérito de ser deferido e provido o presente sucedâneo recursal para a cassação do aludido despacho correspondente ao evento 125 do processo de origem, que gerou inversão tumultuária nos atos procedimentais passível do presente medida antes da inexistência da previsão de recurso específico, a fim de reverter o desentranhamento dos autos, determinando a juntada da documentação apostada pela defesa em 18/11 de 2020, evento 1. A liminar foi deferida, evento 2. Com vista dos autos, o eminente procurador de Justiça, doutor Alexandre Lipe João, emitiu parecer no sentido da procedência da correção parcial, evento 8. Em 3 oportunidades, a pedido da parte, foi determinada a retirada do processo da pauta de julgamento, com inclusão na pauta da sessão de julgamento presencial ou por meio de videoconferência seguinte nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º da referida resolução. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. De imediato, passa a palavra ao eminente advogado, doutor Fábio César Rodrigues Silveira, para em até 20 minutos, doutor Fábio. Por gentileza. Renovo as saudações, presidente, e também informo a todos que não se preocupem, porque não preciso dos 20 minutos. Dito isso, vou fazer uma sustentação relativamente breve para informar os senhores qual é o motivo de nós estarmos resignados com a decisão do magistrado que determinou a retirada dos autos dos documentos que nós pedimos para juntar antes do julgamento. Interessante que ele se parece quanto à situação com a incidência com a informação que nós demos no processo anterior, com a diferença de que desta feita nós sim estamos recorrendo.
E em estando recorrendo, com correção parcial, estamos a analisar justamente o cerceamento de defesa, uma vez que nós somos instados a reclamar porque foi determinado o desentranhamento como se os autos já estivessem conclusos naquela exceção do artigo 378. O texto legal expresso autoriza a juntada dos documentos até que os autos se façam conclusos para julgamento. Ou seja, estando os autos conclusos para julgamento, senhores, não dá mais para juntar documentos. Pois bem, foi a petição com a juntada dos documentos que são importantíssimos para a análise de plenário pela defesa e para que se obtenha um resultado no viés defensivo mais justo possível para este feito, é que nós reparamos que, logo que entrou a petição, é que os autos foram feitos conclusos. E é essa questão que nos insurge contra a decisão do magistrado que determinou a saída do material de dentro dos autos, do corpo dos autos. Por quê? Porque, senhores, qualquer explicação adicional aos documentos antecipa a questão de plenário. E isso é o principal aqui. Nós temos o direito assegurado pelo artigo 378 de juntar documentos enquanto os autos não estiverem conclusos. Desse visto ao Ministério Público, ninguém se negou a isso. Nem se pleiteou jamais um absurdo desses. O que nós queremos, então? Por favor, nos assegure o direito do artigo 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos deste estiverem conclusos para o julgamento. Mas, senhores, é exatamente isso. O CPPM não estipula data limite para a juntada da documentação. O termo final é a conclusão para o julgamento. Não há como estender, como bem disse o senhor desembargador Amilcar, in malam partem a interpretação legal, em prejuízo da defesa. Agora sim, não há como fazer esse tipo de irregularidade. Não há como aceitar e não há como a defesa se resignar com esse tipo de postura do juízo de piso. Em processos cujas alegações finais são regidas pela oralidade, em que a acusação e defesa apresentam suas teses a um conselho de sentença, num mesmo momento unificado, como é que nós vamos fazer antecipação da razão da juntada dos documentos? Se nós fizermos isso, estaremos cedendo ao ex-adverso a possibilidade que os documentos já dão de saber qual a argumentação sobre os documentos. E isso nos tira direito de defesa. Por isso, senhores, nós nos valemos do exemplo do Tribunal do Júri, que tem um procedimento semelhante, com juntada até 3 dias úteis antes da sessão de julgamento, o artigo 479 do CPP, e também essa previsão, apesar de não ter aplicabilidade nos processos de competência da Justiça Militar, como bem lembrou também, eu sou obrigado por ser paradigmático o voto do eminente relator, desembargador relator, no feito que nos antecedeu a este, que nós estamos vivendo sob sistema acusatório. E nós agora estamos, sim, alertas e fazendo, no momento correto, sem preclusão consumativa, a nossa demonstração pela qual nós entendemos que deve ser permitido e deve ser recolocado aos autos o material que foi apresentado. Certo, senhores? Nós tínhamos um julgamento aprazado para 25 de novembro, teve que ser adiado, e nós estamos com essa pendência dessa avaliação. Então, eu parto daqui direto para o requerimento, juntei recurso em sentido estrito, nesse sentido, feito junto a uma jurisprudência, cujo relator era o desembargador Luiz Nelo Guimarães, da 2ª Câmara Criminal, de 2015, concedendo essa possibilidade, uma vez que foi tolhida a defesa ao ver indeferida a pretensão de juntar aos autos documentos referentes à conduta desabonatória da vítima, naquele caso lá, que não é o caso aqui, o que não importa, porque é documento juntado pela defesa. O que a defesa vai fazer com o documento é uma avaliação valorativa de plenário. Mas, senhores, onde estamos e para onde vamos dessa maneira? Por isso, demanda pronta reforma essa decisão, com a restituição
a juntada da documentação apostada pela defesa em 18 de novembro de 2020. Era isso, então, por parte da defesa, e devolvo a palavra à presidência e agradeço a oportunidade. E peço vênia, senhores, por uma questão de urgência. Eu, além de ter um julgamento, tenho vacinação da minha mãe hoje e sou o motorista apto a fazer esse cuidado, essa cautela. Peço vênia, não queira ouvir, inclusive acompanharei pelo Facebook a votação, o voto do eminente desembargador relator e o restante da sessão, mas aí já em movimento. Muito obrigado pela compreensão dos senhores. Obrigado, doutor Fábio. Sorte lá na vacinação. Que bom, né? Está sendo aplicado. Quem sabe eu tenho mais sorte, presidente, eles me vacinam assim, sem querer. Vai ver que sobra um pouquinho, né? Sobra um pouquinho. Quem sabe. Vai perder 5, que aí eles têm que gastar o que está lá. Exatamente. É isso. Um abraço a todos, então. Bom trabalho. Um abraço. De imediato, então, eu passo a palavra ao doutor Alexandre para a leitura do seu parecer. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Alexandre. Agradeço, senhor presidente, e renovo a saudação tanto a Vossa Excelência quanto aos demais, os excelentíssimos senhores desembargadores militares. Também uma saudação ao ilustre procurador e saudação também aos serventuários que colaboram para a realização desse importante ato. O senhor relator, ele já exauriu bem essa questão na sua decisão liminar. Pouca coisa resta acrescentar, Excelência, até em face do cristalino teor do artigo 378, que foi muito bem invocado pela defesa na sua sustentação oral. Então, o Ministério Público, ele, nesse momento, para agilizar o julgamento, ele, enfim, concorda com a procedência, né, se manifesta pela procedência da correição parcial, haja vista que os documentos foram juntados e somente depois é que os autos foram conclusos. Então, não havia óbice para a juntada dos documentos, de acordo com o artigo 378. Eu até fiz questão no parecer de consignar que o pedido de juntada da documentação no evento 123 foi realizado quando o feito não estava concluído, o que ocorreu em seguida no evento 124. Portanto, não há impedimento legal para a apresentação. Então, é nesse sentido, Excelência, que me manifesto e devolvo a palavra à Vossa Excelência, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. De imediato, passo a palavra ao doutor Fernando, eminente relator. Vamos ao voto, senhor presidente. Senhores pares, a questão já foi analisada na decisão que deferiu o pedido liminar, razão pela qual, a fim de evitar desnecessária tautologia, reproduz aqui os seus fundamentos. Inicialmente, portanto, salientar que, segundo o artigo 498 do Código de Processo Penal Militar, o Tribunal Militar poderá proceder à correção parcial a requerimento das partes para a fim de ser corrigido erro ou omissão inexcusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto no Código Processual. No caso em análise, diante da falta de recurso previsto e da necessidade, em tese da correção da decisão do magistrado, perfeitamente adequada a correição parcial. Pois bem, de pronto, da simples leitura do artigo 378 do CPPM, evidencia que eventuais documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos desses estiverem concluídos para julgamento. No caso dos autos, uma análise perfunctória, conforme se depreende da consulta processual no sistema próprio, do indigitado processo de primeiro grau, os autos não estavam concluídos para julgamento, só indo para a conclusão após a petição apresentada pela defesa. Deste modo, assiste razão ao corregente no sentido de que os documentos apresentados ainda eram oportunos, uma vez que, repito, segundo aponta o sistema próprio, o processo não se encontrava concluído para julgamento. Realço que o julgamento do réu estava previsto para o dia 25 de novembro do corrente ano, isto era daqui a 2 dias, ficando caracterizado o risco da demora do pedido, isso lá na liminar. Ademais, a decisão do juiz ao qual pode trazer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório da defesa. Portanto, presente o fombo iuris,
E o perigo mora e é necessária efetivação da decisão, a suspensão do processo autado sob o número. Até o julgamento do mérito da correção parcial é a medida que se impõe, isso era na liminar. No mesmo sentido, foi o parecer ministerial. Com efeito, em consulta do sistema próprio, facilmente se observa que o pedido da juntada de documentação, evento 123, foi realizado quando o feito ainda não estava concluído para o julgamento, o que ocorreu logo em seguida no evento 124. Portanto, um impedimento legal para a sua apresentação. Nesse sentido, por não visualizar motivos para o desentranhamento da documentação defensiva e sabendo a sua importância para a busca da verdade real, a manifestação é pela cassação da decisão do Ministério Público. Isso posto, voto julgar procedente a correção parcial para determinar a juntada da documentação postada pela defesa no processo número. É o meu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. Abro discussão. Não havendo magistrado inscrito para discutir, passo então a colher os votos dos demais desembargadores na ordem de antiguidade. O desembargador Coronel Mendes. Eu acompanho o voto do relator. Obrigado, doutora Amilcar. Também estou acompanhando o relator. Obrigado, doutora Maria Emília. Igualmente com o relator, senhor presidente. Obrigado. Decisão, então. O tribunal, à unanimidade, decide julgar procedente a correção parcial para determinar a juntada da documentação acostada pela defesa no processo número 10.00.136.04.2018, 9.21.0002. Assim, então, estou declarando encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, né? Em especial o eminente procurador, doutor Alexandre, e interrompo por 5 minutos para que a gente possa organizar, aí, deixar de gravar, etc., né? Transmitir a sessão administrativa para a